A Polícia Federal voltou a admitir a possibilidade de acordo de delação premiada com o banqueiro Daniel Vorcaro, o ex-dono do Banco Master. O Misael Mainetti está ok? Vamos chamar o Misael, que é o nosso repórter, vai trazer todos os detalhes para a gente. Ele está acompanhando desde cedo essas movimentações. Misa, seja bem-vindo, viu? Uma ótima noite a você. Conta para o nosso público, para a nossa audiência, o que foi que mudou para a delação voltar a ser negociada? A informação que nós tínhamos é que o PF tinha colocado um ponto final nessa história. Se ele tiver mais a oferecer, se Daniel Vorcaro tiver mais a entregar, aí sim tudo muda, Caniato. Muito boa noite a você e a quem acompanha os Pingos nos Is aqui na Jovem Pan. E é isso que depende. O cenário depende justamente da entrega de Daniel Vorcaro. E a defesa do dono do Master sinalizou aos investigadores da PF a intenção de propor ao ministro do Supremo, André Mendonça, uma nova delação premiada completamente reformulada, que prevê a devolução de 60 bilhões de reais. Então aí a gente já tem um ingrediente novo nessa história por conta dessa devolução. Mas não basta só dinheiro, basta informação também. A manifestação aos investigadores da PF teria sido enviada nesta semana ao ministro, mas ainda precisa ser formalmente apresentada pela defesa do dono do Master. A possível nova proposta de delação acontece justamente depois da PF rejeitar um primeiro acordo oferecido por conta das informações apresentadas que teriam sido consideradas pela Polícia Federal insuficientes. A recusa levou à saída do então advogado de Vorcaro, José Luiz Oliveira Lima, conhecido como Juca. A gente falou sobre esse assunto aqui no Pingos nos Is. E já faz semanas que investigadores da PF e da PGR avaliam o material sugerido pela defesa de Vorcaro. Vale lembrar que a gente está falando de bastante material. São milhares de documentos, vários celulares apreendidos, 100 aparelhos eletrônicos apreendidos, entre outros equipamentos. Além disso, tanto a Polícia Federal quanto a PGR teriam sinalizado que, para viabilizar a delação, Vorcaro deveria entregar provas robustas e ainda não alcançadas. Está aí a questão. Provas ainda não alcançadas. Eu estou sem comunicação com vocês porque meu ponto caiu, só para avisar, mas semana passada, salvo engano, eu não vou lembrar, infelizmente, quem disse isso. Algum jornalista havia dito isso, que quando a gente fala em delação premiada, em colaborar, hoje em dia, o grande inimigo de qualquer suspeito já é esse aqui, é o aparelho celular. Ele já fornece, uma delação premiada, uma colaboração. Então aqui já vem muita coisa e isso dificulta muitas vezes a defesa de oferecer informações que, por exemplo, a PF não tenha. Por isso, a defesa parece que vai ter que trabalhar mais ainda, além de entregar 60 bilhões de reais. A gente vai continuar acompanhando todo o caso Master. Caniato, volto com você aí no estúdio. Boa noite para vocês. Legal, Misa. Valeu pelas informações. A gente segue em contato. Qualquer novidade, por favor, é só nos chamar. Deixa eu girar com os nossos comentaristas. Vou começar essa rodada com o Bruno Musa. Musa, já trouxemos tantas informações referentes à delação de Daniel Vorcaro, Em algum momento parecia que ela sairia ou seria fechada no dia seguinte ao programa. Mas a gente está falando disso há mais de 2 meses, É um vai e volta, um estica e puxa, um morde e assopra. E agora a PF voltando a negociar uma delação premiada com Daniel Vorcaro. Presumo que tenha muito a ver com a troca de advogado, creio eu. Mas eu fico pensando na outra parte, O que leva a Polícia Federal a entender que aquelas informações que foram passadas inicialmente não atendem ao que ela precisa, o que ela queria. E aí, enfim, o que será que ele tem de tão revelador assim que agora poderia determinar o fechamento ou não de uma delação? Vou pedir 2 minutos no seu comentário, que daqui a pouco eu preciso dividir a rede. Veja, Caniato, no meu entender, se nós fôssemos um país minimamente sério, não precisa nem ser dos mais sérios, minimamente sérios, o que já foi divulgado até o momento já seria suficiente para uma delação premiada de Daniel Vorcaro valer muito pouco. Não digo nem que nada, mas valer muito pouco. O valor marginal dela tende a cair, porque o montante que foi divulgado das suas mensagens já diz muita coisa a respeito do tema. Já diz muitos nomes importantes
que são, em última instância, a máquina pública brasileira, são eles o Estado. Estão lá envolvidos nomes, valores, enfim, encontros, está tudo lá. Então, o valor marginal tenderia a cair, uma vez que aquilo já é extremamente comprometedor. A partir dali, daquele momento, quando você passa a ter uma condenação mais forte, mais firme, de absolutamente todos até o momento, com esses indícios claros, você passa uma mensagem muito óbvia para os outros. A partir daqui, agora a coisa está ficando séria. Então, me parece que trazer à tona novamente essa delação, e ela vai perdendo ainda mais a credibilidade nas instituições brasileiras. Veremos, espero que tenha mais coisa, mas cada vez mais somos céticos a todas essas instituições. E para piorar, não sei se ainda tem mais alguns segundos, para piorar, Caniato, algumas matérias começaram a ser circuladas na semana passada e de forma mais firme hoje, que inclusive uma das partes que ele estaria negociando na delação é ele ter de volta o banco dele. Pare e pense, eu não digo que isso vai acontecer, mas só da possibilidade dele colocar isso na delação premiada dele já mostra que o Brasil não é sério, é tragicômico, isso aqui é patético. Pois é, agora eu preciso me despedir de parte da rede, porque algumas emissoras ficarão agora com as suas programações, os seus programas locais. Muito obrigado pela audiência, pela parceria, continue com a gente. Sigo aqui com os nossos comentaristas, analisando essa notícia que diz respeito a uma retomada de negociação sobre a delação premiada de Daniel Vorcaro com a Polícia Federal, porque, segundo as informações, essas tratativas haviam sido encerradas. A defesa só seguia negociando com a Procuradoria-Geral da República, com o Ministério Público. Dávila, Polícia Federal voltando à cena, a tratativa, a negociação para um fechamento de delação premiada, isso muda exatamente o quê nesse processo de tentar fechar um acordo de colaboração? Caniato, isso me parece uma peça do Shakespeare, a comédia dos erros. Cada vez você volta com uma coisa, é quase que o jocoso que está acontecendo. Parece que agora a delação que eles querem escutar é o seguinte: deve mostrar ali para o Vorcaro todas as provas que ele já tem reunidos, mas tem uns buracos para entender algumas coisas. Esses buracos podem ser preenchidos com a entrega de determinados nomes. Ou seja, se Vorcaro quiser colocar a cereja no bolo dessas investigações e denunciar determinadas pessoas, nomes, dar determinados nomes, capaz que ele consiga algum acordo. Mas o que chama atenção é essa história de devolver 60 bilhões de reais que foram roubados. O deputado Gilson Marques, de Santa Catarina, do Novo, deu um número que eu fiquei estarrecido. 60 bilhões de reais é a arrecadação anual do estado de Santa Catarina. Ou seja, o banqueiro pode devolver a arrecadação anual de tributo de um estado brasileiro. Isso dá a dimensão da falcatrua que ocorreu no Banco Master. E se ele está disposto a devolver 60 bilhões, a gente sabe que tem muito mais, porque ele não vai devolver tudo e fica duro. O Caniato mostra o tamanho da falcatrua no Brasil. Nós não podemos tolerar esse tipo de coisa. É preciso investigar a fundo e não varrer esse problema para debaixo do tapete, como já estamos varrendo vergonhosamente o escândalo do roubo do INSS. Mais de 90 bilhões de reais de desfalque nos aposentados. E esse já está debaixo do tapete e torcendo para que a imprensa e o povo esqueça de mais um assalto aos cofres públicos e ao bolso de todos nós. Esse ponto é interessante, né? Sobre o valor acertado para que Daniel Vorcaro acabe devolvendo para os envolvidos, né? Falou-se inicialmente em 40 bilhões, depois teria uma negociação para subir o valor para 60 bilhões. Beraldo, primeiro, a negociação e as tratativas para uma retomada de acordo para a delação premiada. Agora, Polícia Federal, que tinha colocado um ponto final, parece que abre possibilidade para que a defesa
propõe um novo acordo. Eu acho que esse é um tema que a gente precisa tratar. Agora, eu me lembro que lá atrás você fez um exercício sobre a saúde financeira de Daniel Vorcaro para devolver esse recurso, mas na época a gente falava em 40 bilhões. Você falava, bom, o banco vive do quê? Vive de reputação. Ele não tem mais o banco. Onde é que está esse dinheiro? Ele tem esse dinheiro? Pois é, Canhato, não me parece crível. Também, assim, ficam falando esses valores, né? Parece que são números vazados, porque essa negociação é uma negociação privada, ao que parece, com a Polícia Federal, mas esse sujeito era um perdulário. Ele gastava 20 milhões de dólares numa festa, contratando Andrea Bocelli, apresentações várias e tal, para se apresentarem para ele e para a namorada. Então não me parece que ele deu o rombo do FGC, salvo engano, foi 50. Ele além daquilo que era o rombo, ele ainda tem mais 10 guardado em algum lugar. Não me parece razoável essa história. Eu não acho que os números sejam esses. Agora, o que nós precisamos entender é o seguinte: não faz sentido para mim a Polícia Federal negociando um acordo de delação premiada. Porque a Polícia Federal investiga. Ela tem que pegar o fruto da sua investigação e entregar para o Ministério Público. No caso dele, está no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, há outras instâncias que precisam se ocupar de fazer uma avaliação do trabalho da própria Polícia Federal, se aquilo é suficiente, se aquilo é bastante ou não. O acordo de delação premiada, ele não serve, pelo menos se a gente usar o caso dos Estados Unidos, não é simplesmente para você ter mais informações do que você já tem numa investigação. Muitas vezes o acordo de delação premiada é para que a pessoa reconheça a sua culpa e aceite uma punição combinada, eventualmente menor do que ele poderia receber caso o processo seguisse, mas porque, especialmente num país como o Brasil, nós estamos cansados de ver que ao longo do processo, até inclusive depois do processo, muitas penas são extintas, as penas acabam, dinheiros são devolvidos. Só olharmos para a Lava Jato. Aconteceram acordos de leniência, empresa aceitando, reconhecendo os crimes cometidos e aceitando pagar 11 bilhões de reais de multa. Não pagou. Simplesmente fizeram uma revisão anos depois, ficou tudo por isso mesmo. Então o Brasil, se fizesse uma delação com Daniel Vorcaro, para que ele reconhecesse os crimes e nós evitássemos todo esse processo que vai deixando um monte de porta aberta para depois ele sair, seria melhor. Vai devolver o valor que ele tiver lá para devolver. Vai ficar X anos preso ou com torno, enfim, sei lá qual vai ser o acordo. E pronto, a gente evita esse circo que é o judiciário brasileiro, que depois de anos de um processo diz, não, veja, não era para ser lá em Curitiba, tinha que ser em outro lugar, solta todo mundo. Esse é o Brasil.